No último dia 28 de maio de 2016, o pôquer passou por um dos seus momentos mais importantes e históricos, a audiência pública na Câmara dos Deputados em Brasília para debater o marco regulatório dos jogos no Brasil. Foram chamados para compor a mesa e representar os jogos de habilidade André Akari, campeão mundial de pôquer, e Igor Trafani, o federal, presidente da Confederação Brasileira de Texas Hold'em. Cada convidado teve 20 minutos para sua exposição inicial e, ao final, os deputados interessados puderam direcionar questionamentos aos convidados. Akari foi o primeiro a falar e ressaltou o marco que esta audiência representa para o pôquer brasileiro. André passou o vídeo sobre sua conquista do título campeão mundial da World Series of Poker, o campeonato mundial que acontece anualmente em Las Vegas, considerada a Copa do Mundo do pôquer. Akari pontuou as conquistas de sua carreira como jogador profissional de pôquer nos últimos 10 anos e ressaltou os aspectos que categorizam o pôquer como um jogo de habilidade. O pôquer é um jogo de habilidade e a gente está aqui para ser tratado como tal. Em sequência, a palavra foi passada para Igor Trafani, o federal, presidente da Confederação Brasileira de Pôquer. E ele abriu agradecendo ao relator Guilherme Mussi e ao deputado Nelson Marcheselli, que apresentou o requerimento convidando as duas lideranças do pôquer nacional para serem ouvidas em tão importante audiência. Igor abriu contando o contexto histórico dos jogos de azar no Brasil, proibidos há mais de 80 anos, e ressaltou que durante esse tempo, os jogos de habilidade se firmaram como uma indústria importante no Brasil. Igor expõe a máxima que direcionou a sua apresentação. Para criar um novo mercado não é preciso acabar com outros já existentes. Federal explica o que é considerado jogo de azar e as confusões que a população faz com a palavra jogo, e ainda frisou que é importante ao Congresso brasileiro fazer essa distinção, uma vez estar à frente a oportunidade da regulamentação por meio da lei de jogos. O que são jogos de azar, segundo a lei brasileira, o artigo 50 do Código de Contravenções Penais? São aqueles que dependem principalmente ou exclusivamente da sorte. Jogos de azar, loterias, mega-sena, bingo, roleta, bacará, blackjack, ou seja, craps, todos os jogos de cassino que estão querendo se regulamentar através das leis de jogos. A palavra jogo é utilizada para esportes. Então nós temos esportes tradicionais como futebol, basquete, vôlei, tênis. Como esportes intelectuais, xadrez, damas, poker, go e bridge, as competições intelectuais, mas que não são reconhecidas como esporte da mente, como, por exemplo, gamão, dominó, magic, competições de destreza, sinuca, bilhar, boliche, boccia e games. Nós temos Dota, Counter-Strike, League of Legends. Igor ainda ressaltou. Então a nossa vinda aqui é para alertar que vocês vão ter o peso de uma caneta na mão, que se utilizar a palavra jogo vai colocar em xeque uma série de categorias já consolidadas. Federal é o porta-voz oficial de 5 esportes de habilidade mental: xadrez, gol, pôquer, bridge, damas, dominó, além das entidades esportivas como a Comissão de Dominó e a Federação Paulista de Sinuca e Bilhar. A partir daí, Igor passou a dar a envergadura dessa indústria no Brasil. Nós estamos falando de um universo somente dessas 7 categorias. Somente dessas 7. 92 milhões de pessoas no Brasil, quase a metade da população somente nessas 7. São coisas que parecem simples, mas que essa casa vai legislar sobre isso. A legislação mal feita gera perseguição de jogadores. Empregos diretos, 100 mil. Empregos indiretos, nós estamos usando o multiplicador recomendado pelo BNDES, no total 400 mil. Uma lei que não preste atenção no tema que nós estamos trazendo. Estima-se que vai gerar 100 mil empregos. Para gerar 100 mil, vai destruir 400. São pagos mais de 1,2 bilhões de salários no segmento de jogos de habilidade. Somente de encargos trabalhistas e sociais, quase 1 bilhão é gerado. Os números apresentados pelo presidente da Confederação impressionam e corroboram com a importância de legislar sabendo o tamanho desse universo. Alguns de vocês podem estar pensando, será que eles são tão grandes assim? Eu tenho um vídeo de 2 minutos que mostra algumas imagens de campeonatos de esportes, de pôquer, de xadrez, de sinuca. A gente pode passar?
Igor reforça o tamanho desse mercado, trazendo uma informação em tempo real bastante comemorada. Eu queria avisar que nesse momento nós somos o segundo assunto mais falado na internet. E ele ainda frisou que são 4 os objetivos sobre os jogos de habilidade. A gente seja escutado por vocês e que o texto que aí vem aparte os jogos de habilidade dos demais tipos de jogos. Livre prática em todo o território nacional. Segurança para os trabalhadores do segmento. E terceiro, impostos condizentes com a nossa atividade. Uma coisa que muito nos receia é um texto que diga que o campeão mundial de pôquer paga o mesmo imposto de que um cara que acertou o preto na roleta. Explicou as diferenças da arrecadação de jogos bancados e não bancados, o que ressalta a necessidade de distinção de tributação de jogos de azar e jogos de habilidade. Igor finaliza com sugestões de denominação que gerarão distinção absoluta de termos e que também vão garantir a legitimidade dos jogos de habilidade. Pedido nosso, que toda vez que a lei falar de jogo, falar sempre de jogo de azar. Toda vez que a palavra falar jogo de baralho, falar jogos de azar através do baralho. Toda vez que falar jogos eletrônicos, falar jogos de azar por meio eletrônico. Para gerar distinção absoluta entre as coisas. E por fim, a sua explanação foi para reforçar que todas as entidades são representadas por ele naquele momento. Muito obrigado, senhores. Em seguida, o relator Guilherme Mussi diz algo expressamente comemorado por todos. Para os inscritos, só gostaria de parabenizá-lo pela exposição e como relator aqui dessa comissão especial, deixar publicamente claro e explícito a minha intenção. Claro que não seria uma decisão monocrática, que o relatório será construído em consenso com os demais deputados, mas sem dúvida nenhuma o que eu puder fazer para legitimar ainda mais essa modalidade, que na minha opinião pessoal também é uma modalidade esportiva de habilidade intelectual, e me propor desde já publicamente acatar e fazer sim um capítulo em separado, que eu acho que nós temos que preservar e poder proteger essa modalidade que vem crescendo, é uma tendência no mundo inteiro. A partir daí, a palavra foi dada aos deputados inscritos para direcionar suas perguntas. Eu acredito que tenha sido a mais esclarecedora exposição que já foi feita nesta comissão foi a do senhor. Ensino meu filho para que aprenda e que compreenda que no seu intelecto o jogo a gente ganha, a gente perde, porque o jogo é de habilidade. E o jogo de habilidade, ele precisa ser estimulado. Igor, Trafani, parabéns pela explanação. Ao André, a Kari, orgulho brasileiro aí por ter conquistado esse título para o Brasil, nos deixa muito orgulhoso ter brasileiros aí conquistando um espaço num esporte que não é muito bem conhecido no Brasil, mas se Deus quiser vai se tornar a conhecer. É lógico que os jogos de habilidade vai ter um espaço dentro daquilo que a gente vai fazer. É lógico, é evidente que a gente precisa fazer, atender uma gama muito grande da população brasileira e internacional. É uma indústria limpa, é uma indústria que não tem chaminés, que traz o lazer, traz a satisfação pessoal e traz um rendimento municipal, estadual e federal, porque caberá a essa comissão fazer a distribuição do rendimento que vai ter no setor. Eu ganhei o bracelete da World Series em 2011 e eu ando em Las Vegas e eu não consigo parar de bater foto e ter autógrafo e tudo mais. Eu não estou falando isso com prepotência minha. E ao mesmo tempo que eu voltei para cá com o bracelete, eu passei no raio-x do aeroporto de Las Vegas. O cara que viu o bracelete, pegou o guarda da imigração americana, pegou e falou: de quem é isso daqui? Eu falei: sim, é meu. Ele falou assim, ele subiu na cadeira, pediu salva de palmas para todo mundo, porque estava passando um campeão mundial de pôquer, e no cenário brasileiro eu já tive que sair de um clube de pôquer com a televisão filmando, sendo preso pela polícia, porque eu não posso jogar um esporte de habilidade. É uma vergonha, isso é vergonha, não é vergonha, é vergonha de que no meu país pessoas cheguem a cogitar que um representante intelectual, não só eu, que fui campeão mundial, eu, Thiago Decano, Alexandre Gomes, são 3 brasileiros campeões mundiais, tenham que se preocupar ao invés de se orgulhar de que estão disputando o intelecto no mundo inteiro. Então, a grande oportunidade que a gente tem aqui
é de vocês corrigirem isso e colocarem isso declaradamente como uma atividade lícita, regulamentada, que façam as coisas. E outra, o meu último desafio é que vocês achem aquele currículo que eu passei, ou achem alguém pedindo autógrafo, bater foto, com algum campeão mundial de roleta. Se vocês conseguirem fazer isso, descartem todo o meu discurso aqui, podem jogar no lixo e não acreditem que isso aqui é um jogo de habilidade. Dos países filiados à ONU, com o Estado laico, somente Brasil e Cuba. E a gente pode acreditar que Cuba já já vai ser só o Brasil. Então, o que eu acredito pessoalmente é que nós temos que dar educação e preparo, discernimento para a nossa população para que ela decida sobre seu Deus, sobre sua orientação sexual, sobre sua atuação política, sobre seu engajamento social, sobre o seu destino profissional, inclusive sobre como ela se diverte e como ela gasta o seu dinheiro. Muito obrigado, senhores. Foi um prazer falar com vocês.